Paz e graça, guerreiras. Mais um podcast aí para vocês, fazendo, né, mais um episódio especial aí para você, né, que está sempre nos ouvindo. Gostaria de agradecer a você que se inscreve no canal, que sempre está compartilhando, está comentando, e também agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Gramata, a editora Gramata, que é aquela que publica os nossos livros aí. Você que tem o sonho de publicar o seu livro, essa é a hora. Tente buscar aí Gramata Publicações, você vai ver que o seu sonho de escrever um livro pode se tornar realidade. E também a nossa querida parceira, que é a MKIP Marketing Digital, que sempre está aí nos apoiando, sempre aí fazendo nossos cortes. E é muito importante, né, ter essa parceria com a Nath Rodrigues aí, que é uma bênção na nossa vida. Mas também tem um recadinho da Raíssa para você. Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo. Então, hoje nós temos uma convidada aqui muito especial, vai contar um pouco da sua história, da sua trajetória, e uma bênção de Deus. Conheci ela ali por meio das redes sociais e vi o quanto ela é especial, né? Louvando ao Senhor, uma cantora que Deus tem usado nesse tempo, né? Que é a nossa querida cantora Rutiara. Seja bem-vinda ao Guerreiros Podcast, Deus abençoe sua vida. Amém. Muito obrigada. A paz do Senhor, pessoal. Uma ótima tarde abençoada, hein? Para todo mundo que vai estar ouvindo esse testemunho, esse podcast. Podcast Guerreiras. Eita glória, hein? Para mim é um prazer, viu? Missionária Jéssica, por estar aqui. Que bom, né, Rutiara? E eu queria conhecer a sua história, né? Porque a gente vê ela cantando tão maravilhosamente bem nas redes sociais. Mas a Rutiara tem uma história, um bastidor, né? Que muitas pessoas não conhecem. Eu gostaria muito que você contasse, né? Como começou a sua trajetória, né? Amém. De cantar também. O meu começo foi desde pequenininha. Com 7 anos de idade, eu já ministrava nas igrejas. Sempre ganhei oportunidade. Sou da cidade de Nova Era, interior. E com 18 anos eu vim para Belo Horizonte. Eu vim morar com a família, que são os meus tios, em consideração. E sempre tendo agenda, indo ministrar nas igrejas para a glória de Deus. E eu vim gravar, né, mesmo com 38 anos. Nossa. Que essa promessa, ela cumpriu na minha vida, Jéssica. Deus, ele é maravilhoso. Teve momentos que eu achei que esse tempo que eu estou vivendo hoje nunca ia acontecer. Uhum. Porque na caminhada do chamado, a gente enfrenta alguns processos. Sim. E eu enfrentei perdas. Eu perdi a minha avó, que cuidou de mim. Minha mãe tem 5 filhos e ela teve depressão. Uhum. Ela sofreu de depressão e entregou para minha avó. Eu fui cuidada pela minha avó desde 3 anos de idade. Para a glória de Deus, a minha avó era cristã. Ela congregava na Igreja de Deus e Amor e me ensinou o caminho, que é o Evangelho. Deus é tão maravilhoso que até os 18 anos, né, o Senhor levou os meus avós, eu vim morar aqui em BH, conheci o meu esposo, me casei e cumprindo aí o chamado do Senhor. E essa história com a sua avó, né, ela te criou, mas a sua mãe teve esse quadro de depressão aí, né? Sim. Ao te ter ou depois já? Não, bem antes ela já tinha esse quadro de depressão. Teve 5 filhos e ela casou. O último que ela teve mora com ela. E os outros, né, cada um foi cuidado com a família. Minha tia cuidou, mas a minha mãe foi uma mãe assim, bem presente. Sempre me visitava, mas por ela ter o quadro bem avançado de depressão, aí ela não pôde cuidar de mim. Mas hoje eu vejo que nessa trajetória da minha vida foi permissão do Senhor. Uhum. Que a minha avó cuidasse de mim,
para mim hoje estar vivendo o meu chamado. Deus, ele sabe, né, de todas as coisas. Algum tempo da minha vida eu não entendia, quando eu era mais nova, né? Eu não entendia esse tempo, né, que eu estava vivendo. Mas hoje eu entendo que tudo é um processo que a gente tem que passar até chegar, né, o meu casamento. Hoje eu tenho minha família, tenho meu filho que tem 7 anos, vai fazer 8 anos. E aonde que eu quero contar aqui é o meu testemunho. Sim. Do meu filho. Eu tive o meu filho com 33 anos. E antes de eu ter meu filho, eu tive um aborto. E depois que eu tive esse aborto, eu comecei a sentir dores intensas, sabe? De cólica. Muitas dores intensas. E nesse processo dessas dores, Jéssica, foi o tempo que eu mais tive agenda. E foi o tempo que mais vidas eram curadas e mais mulheres estéreis engravidavam. Olha que mistério. Nossa, Deus te usava na cura, Deus né? me usava na cura. Nossa. No meu tempo de dor, Deus, ele me usava para curar. Só que antes de eu ter esse aborto, eu trabalhava praticamente em 2 serviços. Trabalhava em casa de família, eu era diarista e vendia roupa. E era um tempo que eu tinha um bom salário, sabe? Só que sabe aquele tempo que você trabalha muito e você preocupa muito com o trabalho? E eu tinha algumas dívidas para quitar. E eu estava ali, eu foquei ali no trabalho. E eu me lembro que eu fui ministrar numa igreja e Deus usou uma pastora, a pastora Cristiane, que ela sempre intercede pelo meu ministério. Ela virou para mim e falou comigo assim: cantora Rutiara, Deus, ele vai te tirar do seu serviço e vai te colocar para trabalhar junto com seu esposo. Porque você tem um processo a passar com ele, por causa do seu chamado. Aí na hora eu falei com ela assim, eu lembrei, meu Deus, meu esposo, ele tinha parado de trabalhar de pedreiro e tinha colocado um açougue na cidade de Sarzedo. E eu sabia a situação que estava lá. Quando ela falou comigo, eu falei assim, meu Deus, eu não quero não. Quem quer, né? Não quero processo não quero passar por processo. E nisso, eu vou chegar até o meu aborto, para todo mundo entender aqui, o meu testemunho. E nisso, eu fui teimando ainda, saía para trabalhar e vendendo roupa. Na época eu tinha 2 guarda-roupas, um do meu esposo, um só meu, lotado de roupa com etiqueta. E nessa época eu era muito assim, um pouco apegada. Eu não doava. Olha, você vê a situação, né? Porque avarenta, né? Isso. Então a gente tem que passar processos, né? E aí foi um trabalhar de Deus na minha vida naquele tempo. E eu fui teimando, não queria. Nem cheguei a ir visitar onde que era, assim, ficar um dia lá trabalhando com meu esposo. E na época o meu cunhado trabalhava com meu esposo. Nisso eu engravidei. Aí engravidei, fiquei feliz. Nossa, eu tô grávida. Era um sonho ter meu filho, ter um filho. E eu fui até quase o 4º mês de gestação. Quando eu estava quase chegando no 4º mês, eu comecei a me dar sangramento. E foi me dando sangramento, até então que eu fui consultar com as dores intensas de cólica. Aí a médica me atendeu e falou comigo assim, eu vou te dar um remedinho, você vai tomar, você vai para casa, pode ser um princípio de aborto. Só que ela já sabia que eu estava perdendo, mas ela não quis me assustar. Vai para casa. Pode ser. Não deu o diagnóstico assim certinho. Aí eu me lembro, Jéssica, que eu tomei o remédio. Quando eu entrei para dentro do carro,
Eu não estava aguentando de tanta dor, uma dor insuportável. E eu, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aí, essa pastora, eu tinha voltado, né, ela sempre me agendava, eu tinha voltado para ministrar na igreja dela, e ela olhou para mim e falou comigo assim, eu com o barrigão roteara, né, ela orou, eu vou orar pela sua vida, mas deixa eu te falar, você vai passar um processo. E quando você estiver passando esse processo, coloca a mão na sua barriga, pega o óleo, você vai passar ele, você vai lembrar do que Deus está mandando eu te falar hoje. Você vai colocar a mão na sua barriga e você vai orar. E nisso, Jéssica, eu cheguei na minha casa já com dor. Na hora, o Espírito Santo me lembrou. Lembra do que a pastora falou? Não. Aí o Espírito Santo, eu lembro. Eu estava rodando assim, sabe? Já a minha cozinha de dor. Eu fui lá, peguei o óleo e coloquei. E falei assim, Deus, eu não estou entendendo o que eu estou passando. Mas a pastora falou que eu ia passar esse momento. A única coisa que eu te peço, só tira essa dor, que eu não estou aguentando. Quando eu falei isso, eu fui para o banheiro. Aí eu tive o meu aborto espontâneo. Nossa. Começou o processo de Deus na minha vida. Aí eu chamei meu esposo. Falei com ele assim, eu perdi. Acabei de perder. E aí, eu liguei para minhas patroas. Na época eu trabalhava em 2 serviços. Eu acabava de fazer faxina de uma casa, 2h30 ia para outra. Eu era muito elétrica, sabe? Muito. Uhum. Mas eu não sabia o que vinha para frente. O que eu ia passar, né? E aí, eu liguei para minha patroa, falei que eu tinha perdido, e aí era feriado. Nesse feriado, os lugares que fazem raio-x não tinha atendimento, aí eu não fui. E aí a minha patroa, você é louca? Aí eu fui trabalhar assim mesmo, né? Chega lá, você acabou de perder um filho, você veio trabalhar. Você é louca, você tem que consultar, você tem que marcar um raio-x. Eu vou ligar para o meu médico agora e você vai, né? Consultar. E aí ela ligou, marcou. Aí eu já você achando que eu estava boa. Uhum. Né? Eu vou trabalhar, não vou, que eu tem que ficar de né, recuperação e tal. E aí eu fiz o raio-x, aí deu que tinha resto, né? Uhum, lá curetagem e tal, aí já marcou a curetagem. Aí fez a curetagem. Aí eu fiquei 15 dias de repouso. Nesses 15 dias que eu fiquei em casa, aí o meu esposo já aí Deus, agora é hora de eu trabalhar na vida dela. Que ela é muito, né? Só fica pensando em trabalhar, né? Não quer, né? Exercer aquilo que eu falei. E aí, meu esposo falou assim, vamos comigo lá. Já que você está em casa, vamos lá para você conhecer, me ajudar. Eu, tá, eu vou. Aí eu fui, aí comecei a ajudar ele lá, né? Nos afazeres do açougue e tal. Aí eu fui e liguei para uma das minhas patroas, olha, eu já tô boa. Eu preciso voltar a trabalhar. Aí Ruth, eu não poderia te esperar. 15 dias, já arrumei outra. Aí todo mundo que eu ligava... Não podia, que já tinha arrumado outra pessoa. Aí eu teimando ainda com Deus, sabe? Aí Deus falou assim, o Espírito Santo lembrou. Lembra, filha, que eu te falei que você ia passar um processo? Não é para você voltar para o serviço. E aí, nesse tempo, o irmão do meu esposo já não pôde ajudar ele mais. Fiquei ajudando meu esposo, aí já... Aí Deus foi colocando, trabalhando no meu coração. Colocou amor. Hoje meu esposo fala comigo assim, Rutiara, Deus me levou para Sarzedo para a gente passar esse processo, mas nem foi eu. É você que tinha que passar. Hoje ele entende que eu teria que passar para estar vivendo realmente o chamado. Porque, Jéssica, quando a gente... é acostumado muito com a vida boa, né? Salário. Você fica mais, tipo acomodado. Assim, acomodado. Você não fica muito
E Deus, ele queria que eu passasse esse processo para me entender também o cuidado de Deus. Sim. E daí, agora eu vou chegar, né, no ponto do meu filho. Nesse tempo, eu comecei a sentir dores demais, sabe? Muita dor. E trabalhando com meu esposo, ajudando ele. Nessa época, eu entrei num outro ministério, porque foi permissão de Deus eu ficar um tempo nele. E Deus usou uma missionária para falar comigo assim, olha, Deus te quer em um propósito para você andar só com saia longa. E eu sentia muita dor, saía para as agendas. E aí eu também temei com Deus. Falei que não. Tudo eu começava, não vou. Não quero isso não. Saia longa não. E aí, Jéssica, Deus usou ela. Vai ter que fazer um propósito. E eu temando, eu abri o guarda-roupa cheio de roupa. Nossa. Sabe quantas saias longas que eu tinha no guarda-roupa? 2. O restante era só saia no joelho, né? E roupa mais social na época. E o Deus, ele começou a tratar comigo, assim. Em tudo, no meu... Tinha que ter uma renúncia. Tinha que ter uma renúncia. Não, as pessoas, né, não querem essa questão. Isso é algo particular dela com Deus, né? Porque tem coisas que Deus vai pedir a Rutiara que nunca vai me pedir. E assim vice-versa, né? Sim, verdade. E por causa dos seus processos, ele te pediu esse voto. É tipo um nazireado da parte de Deus com ela. Sim. É um voto específico para ela, né? E como que foi, assim, essa obediência? Demorou a obedecer ou já foi depois? Aí, a dor, Deus, ele permite a dor pra gente... Ele permite uma dor para você lembrar. Porque, né? Gente, não é fácil sentir dor, não, né? Não. A gente, quando tá sentindo uma dor de cabeça, a gente fica como, eu tô com dor. Não é fácil. Então, Deus, ele permitiu essa dor que eu senti intensa. Aí eu tava ali naquele momento, né? Trabalhando com meu esposo, ajudando ele. E eu tive que entrar nessa renúncia, sim. Mas aí, deixa eu te contar. Hoje eu tô rindo, mas... Mas na hora você chorou, né? O tecido que eu não gostava de jeito nenhum, gente, é o tecido liganete. Esse tecido florido, eu falava, eu não uso, gente. Eu falava, eu não uso um vestido ou uma blusa desse tecido. Tinha uma pirraça. Eu não queria. E aí... E foi o que você mais usou, com certeza. Fala não. Foi 3 vezes a mesma profeta. Já é para você já começar, já usar saias. Aí eu falei assim com o profeta, mas e minhas roupas, o que eu vou fazer? Vai vender e doa. Doa e vende. Eu me lembro que eu abri o meu guarda-roupa e eu olhei, Jéssica, só roupa linda. Gente, quem me conhece aí alguns anos atrás, da minha igreja, ela até falava comigo assim, Tiara, eu ficava esperando você chegar no culto para ver qual roupa que você ia vestir. O que você ia combinar com sapatos, né? Na época. Aí eu olhei assim, Deus só quer isso, meu Espírito Santo, é isso aí. Pega tudo, põe na mala e vai ficar só as 3 saias que tá aí para você vestir no guarda-roupa, para você ir para a igreja. Jéssica, foi 3 malas de roupa que eu tirei. Também foi um trabalhar de Deus também, Rutiara, de vaidade. Você tinha essa vaidade, de roupa, né? E apego às coisas, né? Das suas coisas. Então eu creio que Deus, ele queria mexer na estrutura, assim, de uma forma bem pesada com você, né? Isso. E te doeu no ego. Doeu no ego. Agora, o melhor. Peguei e doei e vendi. As roupas que eu vendi, eu não recebi nenhuma. Olha você ver como é que Deus, ele... Não era para mim ter feito isso, era para mim ter doado. Para quê? Para que pegar? Para que ficar, né? E aí eu fiquei com as 3 saias lá, na época. E aí a minha pastora, ela era minha cliente, ela chegou com uma sacola. E falou assim, cantora Rutiara, Pai do Senhor, bom dia. Bom dia, pastora. Ela, cantora Rutiara, eu vim trazer algo para você, que eu sei que você está precisando, para você trabalhar, né? Eu amei, pastora. Aí eu peguei a sacola e abri. Quando eu abri,
2 saias do tecido ligalé. Nossa, Deus. Papai trabalhando. Aí Deus falou assim, você vai usar, né? Você não tem? Peguei as 2 saias, Jéssica. Gratidão, pastora. Eu olhei. Meu Deus, eu vou ter que usar. Aí o Senhor começou a colocar. Aí eu já comecei a sentir o trabalhar de Deus na minha vida, sabe? Eu me lembro que era o meu uniforme a saia. A blusa branca e a saia. Lavava uma, usava a outra. E o Senhor foi trabalhando, né? Aí no meu caráter. E a dor, elas eram intensas. Aonde eu vou chegar. Continuava doendo? Continuava doendo ainda as dores, né? Aí eu obedecendo ao Senhor. Eu me lembro que eu fiquei 2 anos usando saia longa. Não. 2 anos. Foi muito tempo. Aí, quando eu parei de usar, Deus também usou uma outra pastora. Chegou o tempo de você parar. Você entendeu o que Deus quis nesse tempo. E hoje, assim, quando Deus manda eu doar, eu dou. Eu entendi que eu tinha que desapegar, gente. Sim. Não seja apegado, né, Jéssica? A gente não pode ser apegado com as coisas. E a missão, a nossa chamada, a gente não pode ter apego. Não. Jesus, ele ensinou isso para os discípulos. Quando ele andava na terra conversando com os discípulos estavam ali preocupados. Olha os palácios, olha. O que Jesus virou e falou para os discípulos? Não andeis ansiosos por coisa algumas, já de comer e de beber, né? E ele falou, né, que o reino dele não era aqui. Não junteis tesouros aqui, junteis tesouros no céu. Quer dizer, ele estava falando para os discípulos não se apegar. Tudo bem que é muito bonito, mas não se apegue. Se apegue ao chamado, se apegue no reino, se apegue em buscar. Sim. E aí, esse processo de muitas dores, eu comecei a consultar. Não, meu marido vai ter que consultar para ver o que está causando a dor. Comecei a fazer os exames. Porque de tanta dor, e eu estava na parte da obediência, usando saia longa, e tendo as agendas. A dor não cessou com a obediência? E a dor não cessei. Não cessou. Depois desse primeiro aborto aí? Isso. Continuou doendo? Continuou doendo, as dores intensas. Eu me lembro que, às vezes, a gente fechava o açougue 8 horas, não dava tempo nem de tomar banho para ir para a agenda. Eu já trocava de roupa, vestia roupa, mas ia. Doendo, chorando, gemendo. Ia cantar ainda? Eu ia cantar. Nossa. Tremendo. Deus está falando tanto comigo hoje. A gente lembra, né, assim, dos processos. E eu sempre atendendo as agendas, sempre indo. Não rejeitava de forma alguma por causa da dor. E às vezes eu lembro que essa época de frio agora, né, que tá fazendo muito frio, eu abria a geladeira do açougue, eu custava aguentar, eu chegava até a colocar, meu Deus, que dor. Aí fui pro processo dos exames, né? Comecei a fazer os exames, aí ia fazer ultrassom, não tinha nada. A médica olhava, não tem nada. Você tem certeza que você está sentindo essa dor? Tenho, doutora, eu tenho certeza. Eu sinto dores intensas de cólica. Aí ela virou para mim, será que você não está com a mente porque você perdeu? Que pode ser psicológico, né, também, claro. Isso. Eu, não, doutora, eu estou sentindo muita dor. As minhas dores são intensas. Aí ela virou para mim e falou comigo assim, olha, já é a 3ª vez que você vem aqui, e a gente já fez todos os exames. Só que é o seguinte, só tem mais um exame para você fazer. E eu vou passar ele para você, e ele não é barato. Na época ela falou, ele não é barato. E eu até esqueci o nome do exame, eu só sei que enfia umas agulhas. Ela até virou, vai enfiar umas agulhinhas aí na sua barriga. Nossa. Ela falou o nome do exame, eu esqueci, é tanto nome. E aí, tá bom, doutora. Só que é o seguinte, prepara o bolso. Aí eu, doutora, quanto mais ou menos que é esse exame? Pode preparar aí uns 50 mil reais. Nossa. E eu não vou te deixar muito, porque
pelo jeito que você está falando, que está intenso, todos os exames que a gente fez, a gente não viu a imagem. Eu vou até te alertar que para você ter filho é só um milagre. Não. Ou eu peguei os papéis, eu lembro como fosse hoje, sabe, gente? Olhei para a médica e entrei dentro do elevador e falei assim: Deus, quantos exames eu já fiz? Quantas dores eu estou sentindo? Eu não estou aguentando mais. A médica falou comigo assim que para mim ter filho é só um milagre. E pode preparar o bolso, que é uns 50 mil. Eu não tenho esse dinheiro, mas eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor, que é o médico dos médicos, que é o dono do milagre. E eu falei, eu fui ousada, tá? Eu falei assim, e é a última vez que eu venho aqui fazer os exames e eu não vou voltar aqui mais. E fui para casa. E nisso, mas a gente fica preocupada, né? Minha cabeça, eu estava sentindo dor. A médica vira, o que eu vou fazer? O que eu vou, né? E aí, eu me lembro que eu cheguei na casa da minha sogra e eu esqueci o nome do exame. Eu fui e falei com a minha cunhada assim, olha, pesquisa para mim esse exame para mim entender, porque a médica falou assim que enfiou as agulhinhas. Aí ela foi lá e pesquisou o nome do exame. E eu estava vendo o processo do exame, aí é bem terrível mesmo. O útero fica como se fosse os ovos, né? Aí vai abrindo, aí vai puxando aquele sangue todo que fica lá dentro do útero e tal. Aí eu virei para minha cunhada e falei assim, pois é, a médica falou assim que eu posso estar com isso aí. E as agulhas, Jéssica, era maior do que essa caneta. Misericórdia. Que enfiava no umbigo pelo umbigo o exame e vai mexendo lá, vai fazendo. Nossa. Gente, eu fui para casa. Eu nunca fiquei tão triste na minha vida igual esse dia. E fui. Aí eu fui comentei com meu esposo virou para mim e falou comigo assim: Rutiara, você é profeta forte. Você ministra muito na vida de pessoas. Quantos milagres Deus já fez através da sua vida? Já curou estéril. Quantos lugares você vai que você profetiza? Seja profeta na sua vida também. Coloca a mão, ora e repreende. Eu falei com ele assim, realmente. E na época eu estava morando em Sazeiro, a gente, né, estava ajudando meu esposo, saindo para a agenda e tudo. E aí, agora vai chegar a vez do milagre, né? E aí eu comecei a orar, Senhor, eu quero o meu milagre. Eu profetizo a cura, eu vou gerar. Eu tenho promessa de um filho, que o Senhor vai me dar o meu filho. E nesse tempo, né, com fé, eu fui em 3 igrejas. Em 3 igrejas, Deus mandou profetizar na barriga de 3 mulheres, elas engravidaram. Então foi a época assim que Deus mais, no momento de dor, era a época que Deus mais me usou para a cura. De mulheres grávidas, de mulheres estéreis. Seguia com a dor? Eu ainda seguindo com a dor. Meu Deus do céu. Quanto tempo durou essa dor aí? Porque é muito mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Meu Deus do céu. E nesse tempo do processo também da saia. Nossa, longa. Deus. Forte, né? E nem em nenhum lugar você deixava de ir de saia longa? Não. E a dor ainda continuava? E a dor continuando. Meu Deus. Quantos lugares eu estava... Eu ia ministrar, Jéssica, sentindo dor. E Deus falava, coloca a mão na barriga e profetiza a cura. Eu me lembro que... Profetizava para os outros e ainda não... Eu falava, e o meu milagre? E o meu milagre? Nossa. Eu lembro que eu fui resolver algumas coisas no Barreiro e eu estava andando no Barreiro e eu encontrei com a irmã. Porque a gente que faz a obra, tanta gente que a gente conhece, mas a gente, né, até decorar, lembrar, não, Deus te usou. E aí eu encontrei com a irmã e isso ficou marcado na minha vida.
Ela virou para mim e falou comigo assim, cantora Rutiara, oi, pode ser, eu me deu um abraço. Olha, sabe aquele dia que você ministrou lá na minha igreja? Ah, tá. E foi, tá. Pois é, você estava ministrando, Deus mandou você colocar a mão na barriga, ela falou o nome da irmã, e você ministrou a cura. Rutiara, ela era estéril. Nossa. O bebê dela nasceu. Nossa. Jéssica, eu fiquei triste e alegre ao mesmo tempo. Alegre. Com você, né? Alegre porque, né, ela recebeu o milagre, mas triste porque eu tava aí ela, oh, glória a Deus. Aí eu falei assim, oh Deus. E o meu milagre? Meu Deus do céu. E a minha cura? Eu preciso de um milagre. É forte. É forte. Antes de você continuar, Tiara, eu quero dizer para você que a Implantar Telecom tem a melhor internet para você e também o chip da Implay, né? Você aí você consegue aí adquirir a sua internet de 600 megas por R$ 99,90. Você que quer conhecer uma cobertura de internet muito excelente, entre em contato com a Implantar Telecom que você vai conseguir aí a melhor conexão e também agora tem o chip controle também, né? E você pode adquirir aonde você quiser, você tem um plano controle aí do seu chip da Implay, né? Controle chip. Então, nessa trajetória de você estar, né, esperando seu milagre, muitas pessoas alcançaram o milagre. E querendo ou não, a gente se frustra, né? Porque parece, Deus está me usando e eu não tenho meu milagre, sentindo dor. Teve algum momento que você falou assim, Deus, eu não vou cantar mais não, porque eu tô cansada. Eu tô cansada, eu tô sentindo dor e meu milagre não vem, todo mundo curado. O que o senhor quer fazer comigo? Né? Eu tô mantendo o propósito, né? Eu tô obedecendo ao Senhor, porque também nesse tempo teve pessoas que não existe isso, usar essa saia longa, porque quando você está obedecendo, quando você entra num propósito, o mundo espiritual, ele sabe, as pessoas, o inimigo, ele sabe, não, ela tem que desobedecer. Ela não pode ficar ali obedecendo ao Senhor e cumprindo, né? Mas foi tremendo. Alguns lugares as pessoas falam, mas ela só anda com saião. Mas pra quê? Não existe. Eu, não, calma. Na hora certa, né? E foi processo. Eu passei por processos até o tempo de eu chegar na minha cura. E eu me lembro que eu ajudando meu esposo, eu comecei a gostar daquilo, sabe? De ajudando ele. Eu ficava no caixa ajudando. Aprendi até a desossar na época. Não. Foi muita... Você foi trabalhar naquilo que foi, precisava. assim, E aí, eu me lembro que eu sempre fechava o caixa e eu tinha uma agenda na Assembleia de Deus, que é até o meu bairro, na minha igreja, né, onde eu congrego mesmo. Aí o pastor me ligou e pediu para mim estar louvando. Cantora, vai ter a festividade aqui, vem ministrar, amém e tal. E sentindo dor, né, preocupada, mas nunca deixei de adorar o Senhor. Em meio à dor, a canção O Processo, né, que está no meu canal YouTube, fala, né? Em meio às perdas, você desanimou. Ela é a história da minha vida cantada, essa canção. Quem me conhece, né? A minha cunhada Rutiara, você cantou a sua vida, né? Realmente. E aí, eu recebi o convite para cantar. E toda segunda-feira, Jéssica, na parte da tarde, eu sempre ia limpar minha casa. Eu deixava minha casa bem arrumada para ficar durante a semana, porque eu ia ajudar meu esposo. E aí eu recebi esse convite. Aí na segunda-feira eu fui limpar a minha casa na parte da tarde, sentindo muita dor mesmo. E eu falei com Deus, Deus, eu preciso tanto ser curada. Eu tenho essa agenda, né, no domingo, mas eu preciso ser curada. Meu esposo me falou, né, que eu sou profeta, eu sou profeta. Quantos milagres eu já vi, já vivenciei. E orando. Aí orei, fiz oração. Quando chegou no domingo,
que a gente trabalhava no domingo, o meu esposo foi e fechou o caixa. Eu sempre fechava o caixa, aí deu que ele foi lá e fechou o caixa. E a única venda, isso ficou marcado também. A única venda que a gente fez no domingo, olha a arte de Deus, era R$50. A gente não achou que você vendesse R$50. Nossa, Deus. Foi a única venda. Aí meu esposo falou comigo assim, Rutiara, nossa, você acredita que eu dei desse jeito? O rapaz veio aqui, eu fechei o caixa e eu dei R$50 a mais pro cliente. Eu não acredito. Falei com ele, eu não acredito, porque hoje, domingo, e você devolveu. Não, ele virou, não, se foi o diabo que tirou, não tem problema não, Deus vai dar a gente em dobro. Né? Vamos fechar aqui, vamos preparar para nós ir pro culto, à noite. Aí a gente fechou a açougue, fui para casa, eu dobrei o joelho e orei. Coloquei a mão na minha dor e Deus falou assim comigo, você vai cantar o hino da Shirley Cavalhais. Quando ele chega, a doença não aguenta e vai embora. Quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando ele chega, ele já chegou aqui. Quem pediu para ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu para ser curado, seja curado agora. Nossa, que forte. E nesse dia você foi curada, né? Nesse dia eu fui curada. Sério? Eu fui curada. Nesse dia, tá vendo? Eu falei com Deus assim, Deus, hoje eu vou ministrar essa canção. E eu quero a minha cura. E eu quero a minha cura. Hoje eu vou ministrar para a igreja, mas hoje eu vou ser profeta na minha vida. E essa canção, ela fala, é muito forte. Essa canção fala que o Senhor vem ao nosso encontro. Hoje eu quero te ver, Jesus. Nossa. É forte. Hoje eu quero te ver, hoje eu quero a minha cura. Eu não aguento mais essa dor. E fui pro culto. Arrumei. A melhor coisa, né? A gente se arrumar para adorar o Senhor. E fui. Quando eu cheguei lá, culto uma benção, igreja lotada, todo mundo cultuando. E eu sentindo dor, porque a dor ainda estava ali. Oh, glória a Deus. Bênção. Mas eu falava, hoje eu quero te ver. Hoje eu quero que o Senhor venha ao meu encontro. Eu fui ousada. Nós temos que ser ousados, gente. É verdade. Às vezes tem momento que a gente fica ali, né? Ah, deixa. Mas oração. Orar e agir. Eu estava orando, mas eu não agia. O que eu estava fazendo? O que você está fazendo aí? Você que está ouvindo esse testemunho. O que Deus espera de você? Deus espera uma ação. Assim como Ele curou a mulher que estava com fluxo de sangue. Ela teve uma ação. Ela rompeu a multidão, tocou na orla e foi curada. Jéssica, eu ganhei a oportunidade para ministrar. O irmão do som soltou o playback e eu comecei a ministrar. Quem pediu para Deus, oh xaraba, andou coraba, curar. Quem pediu para Deus renovar, se prepare. Deus tomou a igreja de uma forma linda. A igreja foi. Se prepare. Ele já ouviu o teu clamor e não mandou ninguém para lhe representar. Ele mesmo veio. É real a sua presença aqui nesse lugar.
Quando chegou na parte dessa canção, do meu lado, desse meu lado, abriu como se fosse, veio um vento e veio uma cortina branquinha do céu, faz assim, ó. Sabe quando você ouve assim, descendo do céu? E eu tô assim, será que a igreja tá vendo? Eu ministrando e investigando, será que a igreja tá vendo isso aqui? Aí eu olhei, eu ministrando, e abriu. A cortina veio como se fosse essa cortina, aí ela abriu. Quando ela abriu, eu vi as vestes de Jesus, daqui para baixo. Glória a Deus. Você pediu Oh, xará, de queira, bandai. E ele chegou perto de você. Eu ouvi a voz de Jesus falava assim comigo: filha, você me pediu. E eu vim. Hoje eu estou te curando. A cortina fechou. Já... Gente, foi uma glória. Eu fiquei tão impactada. E renovada. E restaurada. E foi um mover que eu fiquei sem palavras. E só vivendo ali o meu milagre, vivendo a minha cura. Acabou o culto, eu tava... Sabe assim, quando você fica parecendo que você não tá aqui mais, assim, na terra? Como se eu estivesse também no céu. Foi uma coisa sobrenatural. Jesus, ele fez o sobrenatural na minha vida. E aí, acabou o culto, a gente entra no carro pra ir embora. Aí o meu esposo começou a conversar comigo, todo feliz. Nossa, que culto gostoso. Foi tremendo, né, Rutiara? Rutiara, deixa eu te contar uma coisa. Ele conversando comigo, deixa eu te contar uma coisa. Quando você estava cantando, você viu algo no altar? Eu não conseguia falar não, Jéssica. Aí eu tipo assim, conta. Minha voz não saía, sabe? Aí eu, conta. Aí ele virou e falou assim. Aí eu falei, respondi. Eu não conseguia falar de tanta... tanto poder, tanta glória. É tremendo. É tremendo. E aí ele virou para mim e falou comigo assim, olha, quando você estava ministrando, eu vi uma mão, duas mãos. Você estava cantando, e eu olhando para ele, dirigindo e falando, eu vi duas mãos que vinham na sua frente e colocava a mão na sua barriga. E eu falava assim com Deus. Eu estava sentado, que eu não conseguia ficar em pé. Se eu tivesse em pé, eu tinha caído. Eu falei com Deus, Deus, o que o Senhor está fazendo com ela? Eu ouvi a voz de Deus nítida, Rutiara. Eu estou curando ela hoje. E a mão, ela já saía da sua barriga e já ia para o lado da... ia para o lado da igreja e como se fosse uma água jorrando. E abria e vinha água sobre a igreja. E aí, quando Deus renovou a igreja, restaurou, e eu vi assim o sobrenatural. E eu estava muito impactada que eu não conseguia, Jéssica. Nem assim, eu só, tipo assim, eu ficava mais impactada de ouvir o meu esposo falar. E aí, dormi. No outro dia, que eu consegui conversar com meu esposo. E aí, perguntou, nossa, você viu? Aí eu fui contar para ele, peraí, antes de ir trabalhar, deixa eu te contar. O que aconteceu comigo ontem no culto? Eu contei, glória a Deus, aí ele chorou, aí ele... Não, mas foi tremendo, eu também pude ver, Deus permitiu também que eu visse você, a sua cura. Só que a gente, o mundo espiritual é muito forte, o inimigo, ele sabe, né? Que, será que você foi curada mesmo? Né? A gente passa aquele processo. Será que... E aí? No outro dia, Jéssica, para finalizar, as minhas dores, elas aumentaram ainda mais.
eu tive, né, o meu filho, parto normal. Então, é como se fosse a dor do parto mesmo, que eu senti. E elas foram muito intensas. E eu fui trabalhar ainda sentindo dor, mesmo impactada com o culto, né? Na segunda-feira da noite. Aí, quando deu meio-dia, falei com meu esposo, tô indo arrumar minha casa. Você fica aí 5 horas, eu volto. E aí, eu entrei no banheiro, tomei banho. E falei com Deus, mas eu te vi, Jesus. O Senhor me curou, por que eu tô sentindo essa dor? Aí eu saí do banheiro. Aí a minha mãe me ligou. Na hora, Deus tocou na minha mãe, sabe? Pra me ligar. E aí, minha filha, tá tudo bem com você? Fui contei, mãe, que bom que a senhora me ligou. Fui contei, né, pra ela, olha, deixa eu te contar pra senhora o que aconteceu comigo no culto. Aí ela, minha filha, que tremendo. Mas só, mãe, que eu tô sentindo muita dor. Aí ela virou pra mim e falou comigo assim, espera, Rutiara, que vai sair. E você tá no processo da cirurgia, né? Do cuidado do pós-operatório. Espera que vai sair. Ainda você vai ver o real, assim, a realidade do milagre. Aí eu falei com ela, amém, mãe, amém. E aí, eu ainda sentindo dor. No outro dia, tá. Aí no outro dia, eu voltei, aí eu fui pra minha casa. Como eu tava sentindo muito dor, eu não consegui trabalhar. Aí fui pra minha casa, confiando ainda no Senhor, pedindo ao Senhor pra mim tirar a dor, porque foi um tempo de muita dor, eu já não tava aguentando mais, né? E aí fui tomar banho. Quando eu fui tomar banho, veio como se fosse algo, fosse um refrigério em cima de mim. Foi assim, quase a mesma coisa que eu vi lá no culto, mas foi de forma diferente, né? Que eu tava tomando banho. E nem eu tomar banho, Jéssica, veio aquele como fosse um refrigério, assim. Um alívio. E veio, tipo, no pé da minha barriga, um deslocamento. Aí eu senti como algo estava deslocando do meu útero. Quando eu olhei, saiu um caroço de dentro de mim. Nossa, que forte, hein? E depois disso, você saiu o caroço, foi quanto tempo até você engravidar? Como é que foi? Aí demorou o quê? Na época, foi uns 3 a 4 anos. Depois, é o processo. Foi outro processo. Que Deus me deu meu filho. Foi confirmando e foi... Nossa, que bênção. E eu fui curada. E eu tinha também um caroço nos seios, que eu tinha que fazer um tratamento de 6 em 6 meses. Eu tinha que fazer essa consulta e fazer os exames. Até o caroço sumiu. Nossa, que glória, hein? Para a honra e glória do Senhor, Jéssica. Foi a cura completa. Para a honra e glória do Senhor. Eu não sei o que é dor de cólica. Glória a Deus, Deus te tirou tudo. Arrancou tudo e foi preciso eu passar esse processo até chegar também a minha gravação. Eu gravei, né? Tem 1 ano que eu lancei as canções, né? Para a glória de Deus, mas demorou, assim. Para muitos que chega muito rápido, para mim não foi muito rápido, né? Foi um trabalhar. Eu fiz, né, 41 anos para a glória de Deus. E hoje estou aí vivendo as promessas do Senhor. E o meu milagre está lá, que é meu filho, José Miguel. Que bênção, né? Que lindo, né, gente? Você ouviu esse testemunho, a gente queria ouvir mais, mas eu gostaria de agradecer, porque eu fui muito edificada pelo seu testemunho, né? De como Deus fez na sua vida, te curou de caroços, tirou o caroço para fora, fez a cura completa, e por mais que você não via tão rápido, mas foi do tempo dele, né? Com a perfeição dele, né? Deus é tão lindo. Para finalizar, eu engravidei do meu filho e quando eu fui fazer ultrassom, quem que estava lá? A médica que tinha falado que era só um milagre. E Deus tinha revelado até o nome do meu filho, né? Nossa. Que meu filho veio até a mim no sonho. Ele tinha mais ou menos 8 anos e falava assim, mamãe, meu nome é José.
É José o meu nome. Aí ela virou pra mim e falou comigo assim, colocou, né, os aparelhos lá. O que você acha que é, mamãe? Falei com ela assim, um menino. Nossa, já Ela é sabe. um menino? Tem certeza? Tem certeza. E o nome dele é José Miguel, porque eu gosto do Miguel. Aham. E aí eu coloquei José Miguel. Aí quando ela colocou o aparelho lá, nossa, é um menininho, Que parabéns. Aí eu virei pra ela e Deus falou comigo assim, agora você vai falar do milagre que eu te fiz. Nó, que bem. Fui falei com ela, Deus te doutora, mostrou tudo. você lembra o dia que eu vim aqui e você falou que era um milagre? Aí ele aí, né? Eu não precisei de gastar R$ 1, doutora. Jesus me curou. Glória a E Deus. saiu o caroço. Eu falei com ela, saiu um caroço de dentro de mim. Eu não gastei nem bênção. R$ 1. Que bênção. É muito bom ouvir, né? O que Deus faz, os milagres que Deus faz, né? Porque, querendo ou não, as pessoas não acreditam, mas existe milagre. E eu gostaria de te agradecer por você ter contado essa bênção que me Eu que edificou agradeço. muito, viu? E eu espero que Deus te use ainda mais, né? Como essa bênção que você é, Amém. né? Não conhecia pessoalmente, mas é um prazer conhecer mulheres de Deus, essa guerreira Amém. que lutou e que venceu. Igualmente. E continua, né, frutificando para o Senhor, né? Mulheres que frutificam para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado, viu, Tiara? Deus abençoe sua Foi um vida. prazer, amada. Que você volte mais, com mais tempo, pra gente Amém. contar mais Tem milagres. muito que- testemunho. Eu estava sei. na minha casa e preocupada. E Deus falou assim: dá o seu testemunho Glória a Deus. do que eu fiz na sua vida. Amém. E nunca Amém. pode se esquecer disso, né? E você vai escutar agora mais um recadinho da Raíssa e já vamos finalizar o nosso podcast. Glória a Deus. Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo. Que você saiba que Deus sempre vai curar todas as suas cargas, todos os seus problemas. Quando Deus quer, querido, o milagre é completo. Então que Deus possa te abençoar. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Amém.